Graça e paz, queridas. Amém? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a Jesus eternamente. Amém? Eu não sei como é que você está aí. Eu vim para a mesa de banquete, você veio também? E eu já me sinto tão satisfeita pelo que o Senhor fez até aqui. Porque Ele é surpreendente, não é? Ele é maravilhoso. E eu falei para a tia Damares ali, eu disse, a gente olha assim e fala bem assim, pregador, para quê? Porque o Senhor já falou tanto, né? E tem muita pregadora sentada também aí, muita mulher de Deus aqui, né, Suzane? E glória a Deus, porque o nosso Deus é uma fonte de águas vivas. E é tão surpreendente, porque essa fonte é inesgotável. É por isso que ainda tem mais, amém? Não é porque só eu tenho expectativa, porque se eu tiver expectativa, Ele já é. E nele sempre tem mais. Toda vez que você for nessa fonte, toda vez que você se voltar para Jesus, a fonte inesgotável, você nunca vai sair frustrada. Porque Ele sempre tem água viva. E mais que isso, Ele falou que quem crê nele, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então tem água viva nele, em Jesus quando você vai orar, mas já a água viva já está em você, porque o Espírito Santo já nos foi dado. Aleluia, amém. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço por cada confirmação nessa noite, de cada louvor, de cada palavra. Como o Senhor me alimentou nessa noite, eu tenho certeza que alimentou cada irmã que está aqui. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor ainda tem mais, porque o Senhor é uma fonte inesgotável. Pai, muito obrigada por fazer muito mais além das nossas expectativas. Porque o Senhor sempre nos surpreende. E é por isso que nós esperamos em Ti. Eu estou aqui, Senhor, diante do Senhor, para dizer que vale a pena estar na Tua presença. E que vale a pena esperar no Senhor. Porque os que esperam no Senhor não serão abalados, não serão confundidos. Por favor, Senhor, que o Teu Espírito continue com toda a liberdade aqui nesse culto. Porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Por favor, Senhor, fala conosco. Eu não tenho nada, Senhor, se do céu não foi enviado. Nós não temos nada se o Senhor não enviar do céu. Por isso, continua abrindo os céus e derramando aquilo que nós precisamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu queria começar pedindo para que, se você puder, abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Eveni, não é isso? É isso mesmo. Ela dramatizou aqui uma cena que é narrada em vários episódios, tanto em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. Vão ter 2 episódios de mulheres que ungem Jesus. Uma vez Jesus é ungido na cabeça e outra vez Jesus é ungido nos pés. Mas eu não quero entrar nesse detalhe de onde Jesus foi ungido, tá certo? Fica para outra vez. Mas eu queria que você prestasse atenção no que a palavra fala em Marcos 14, 3. Aleluia. Está escrito: estando ele em Betânia, reclinado à mesa. Estando ele quem, queridas? Jesus. Ele estava reclinado à mesa, porque era o costume da época. As cadeiras não eram como são hoje, né? Eles comiam quase debruçados sobre a mesa. Em casa de Simão o leproso, veio uma mulher, trazendo fale mais alto, trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro,
derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Aleluia! Agora abra comigo em Mateus 26. A partir do versículo 6. Mateus 26. A partir do versículo 6. Ora, podemos ler? Quem achou, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga: ainda te louvarei, Senhor. Amém, irmã? Pode louvar, vá, que a gente está esperando. Você dá o seu glória aí. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma... Aproximou-se de Jesus uma... Você é mulher? Sabe o que isso significa? Pode se aproximar de Jesus, viu? Trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Amém? Eu não sei você, eu prefiro ficar com as palavras de Jesus. Sempre. A gente está cercado de vozes por todos os lados. Nós estamos vivendo numa era que é assim de opiniões. Todo mundo dá pitaco na vida de todo mundo, dá ou não dá? Todo mundo dá opinião, até sem pedir. As redes sociais, se podem ser uma grande bênção, também podem ser terríveis. Em destruição, em você olhar para ali e ver projetado coisas que não são a realidade daquela pessoa, mas que você fica imaginando, e aquilo cria todo tipo de sentimento no coração. São vozes, às vezes, que você não consegue discernir, mas que estão vindo. E tudo aquilo que a gente ouve e que a gente vê, exerce influência sobre a nossa vida. Por isso que eu falei que eu prefiro ficar com as palavras de Jesus. Você vê aqui uma mulher que quebra o protocolo. Uma mulher que, como a Evelyn falou, não foi convidada para aquela festa, mas ela tinha um alvo, um objetivo, e ela precisava estar com Jesus. O que é que você faz? O que é que você seria capaz de fazer? Será que você seria capaz de entrar de penetra numa festa só para poder encontrar Jesus? Logo você, com esse nome, com esse sobrenome dessa família, sério que você ia fazer um negócio desse? Aquela mulher não estava nem aí, porque ela sabia quem ela era e ela sabia o que tinha acontecido na vida dela. Ei, olhe para mim. Sabe para que Deus me trouxe aqui nessa noite? Porque Ele falou para mim assim: lembre para elas que eu sou o Deus de restauração. E se tem alguém que pode falar que Deus é Deus de restauração, sou eu. Muitas vezes o Senhor, Ele nos leva por caminhos que a gente não entende. Talvez você entrou aqui hoje à noite questionando porquês. Deus, por que isso? Deus, por que desse jeito? Deus, por que está acontecendo tanta coisa? Senhor, eu não estou entendendo. Tem hora que Deus trabalha e a gente não entende mesmo. Mas eu quero encher o teu coração de esperança nessa noite.
nós não precisamos entender, nós precisamos crer. Você entendeu? Você não precisa entender, você precisa crer. Era isso que fazia de Jó um homem diferente, um homem diferenciado. Era um homem que não se abalava por circunstâncias. Eu estou falando isso porque nós cantamos. Um homem que perdeu tudo. Perdeu filhos. Eu não quero nem pensar nisso. Ele perdeu os bens. Ele perdeu tudo. Aí você fala bem assim, como qualquer pessoa iria falar, ou como os discípulos falaram com Jesus quando eles estavam observando o cego de nascença. Quem que pecou? Foi ele ou foram os pais? Nem sempre quando coisas que aos nossos olhos são ruins acontecem conosco, é por causa de pecado nosso. Nem sempre, porque pecado traz consequência, é claro, né? Porque às vezes a gente passa dificuldade porque vai buscar a dificuldade. A Bíblia fala uma coisa, a gente pratica outra. Foi buscar a dificuldade, buscar o problema. Mas quando você se mantém fiel, e mesmo assim, a tempestade vem. Eu te digo o que é amor, é cuidado de Deus. Tem gente que não está entendendo o que está acontecendo no nosso tempo. E eu falo da pandemia. Alguém diz assim, será que Deus está nisso? Irmã, será que Deus está? Ou será que Deus perdeu o controle e está só assistindo? O que é que você acha? Uma de cada vez, para eu entender. Eu estou brincando. Olha, Deus continua no trono, reinando, soberano. Todas as coisas estão debaixo do seu poder. A pandemia não pegou Deus de surpresa. Pegou a mim e a você, mas a Deus não. Sabe por quê? Porque esse tempo está dentro do propósito de Deus. E o Senhor fala assim, olha, tempo onde eu estou sacudindo a terra, abalando as estruturas. E o juízo começa pela, quem sabe, casa de Deus. Você está pensando que isso, esse juízo começa para o mundo? Você está muito enganado, o juízo começa dentro de casa. Deus é ordenado, é organizado, entendeu? Então o primeiro lugar que ele vai arrumar é a casa dele. Porque está meio bagunçado. E a casa, a gente fala da casa como a igreja, e a gente fala dessa casa aqui, ó, templo vivo do Espírito, amém? Que somos nós. Às vezes, se você fala bem assim, abalar, Deus falou, eu ainda farei abalar os céus e a terra. Quando Deus quer, tinha uma música que a gente cantava aqui antigamente, né, tia? Deus abala o céu, abala a terra, abala o mar. Para quê? Para dar vitória a quem é fiel. Não adianta o inimigo pelejar. Quem prometeu, e quando ele promete, ele cumpre. Eu tinha 15 anos, quando a Igreja Batista El Shaddai começou. Éramos só 4 jovens no começo. Mas Deus resolveu dar um impacto em Maceió e fazer bum. E em muito pouco tempo, tinha muitos jovens. Foi assim ou não foi? Quem está aqui? Deixa eu ver quem é novinha, igual eu. Vocês não vão fazer conta agora, né? Quantos anos eu tenho, né? Tem alguém aqui? Do comecinho? Deixa eu ver. Eita glória! Os perseverantes, né? E sabe de uma coisa? Muitas vezes,
eu vim em conferência, em congressos. E eu estava sentada aí, no meio dos jovens. E Deus trazia gente de tantos lugares. E de onde Ele trazia gente, Ele, no meio do povo que eu estava, Ele apontava e falava, aquela moça ali, fica em pé. Você mesmo. Ah, tá, eu ficava em pé. E a palavra era sempre a mesma. Era ou não era, tia Damares? Várias vezes. Quem são os pais dessa jovem? Preparem, porque ela vai para longe, porque eu tenho um propósito na vida dela. Eu era uma adolescente. A melhor ou das melhores da sala. Em algumas matérias eu era a melhor mesmo, para ser sincera. Expectativa da família em cima de mim. O que é que ela vai ser? Médica ou juíza? Eu podia escolher, gente. Era uma coisa muito boa. Podia escolher ser médica ou podia escolher ser juíza. Você está ligado? Por quê? Ia bem na escola. Expectativa dos meus pais, minhas expectativas. Mas Deus estava gerando promessas. Chegou a época do vestibular. E o meu coração começou a queimar. 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 E eu comecei a orar. E morria de medo do painho. Porque, né, Suzane, os nossos pais... A gente foi criado, ó. Sabe como é? A Luísa não, viu? A Luísa é exceção. É, a caçula, a rapa do tacho é assim. Mas eu e o Mário, a Mirtes, a Suzane e o Murilo... Meu Deus! O Murilo também não sei muito não, viu? Porque já é também rapa do tacho. O pastor Murilo. Aí, o Senhor falou claramente, confirmando tudo aquilo. Confirmou no meu pai. Confirmou na igreja. E a igreja nos enviou para estudar missões. Para a gente fazer o que Deus nos chamou para fazer. Deus cumpre ou não cumpre o que falou? Fui estudar em Belo Horizonte. Conheci meu marido lá. Oh, glória! Quem vai dar um glória, irmã? Temos solteiras aqui? Levanta a mão. Quem quer receber a bênção? Olha, irmã, você vai casar de todo jeito, em nome de Jesus. Nem que seja nas bodas do Cordeiro. Amém também? Receba, então. Que é aqui e lá. Você não precisa se desesperar. Alguém diz assim, mas já passou tanto tempo. Deus não retarda a promessa, ela chega na hora certa. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Deixa de desespero, mulher. Amém? Que Deus está caprichando na bênção, entendeu? As casadas, cadê? Aleluia. Amém. É uma bênção casar, não é, irmãs? Oh, glória! Aleluia! Cuidado para vocês não desanimarem as solteiras, porque isso não é o papel das casadas, pelo contrário, é para animar. Amém? Casei em Campo Belo, casei em Maceió, fui morar em Campo Belo, longe dos meus pais. Nunca mais, né? Demorei a voltar. Do jeitinho que Deus falou. Olha, Deus fez coisas tão fantásticas comigo. Eu já estive em tantos lugares. Estou quase cantando, mas não há lugar melhor do que na presença do Senhor. Cada promessa que o Senhor falou, Ele cumpriu. E eu estou falando isso para dizer que Deus abala. A terra está passando por um abalo, irmãs. Pandemia é um abalo. É um sacode. Você sabe quando é que a gente precisa levar sacode? Ou quando está entulhado de coisa demais, aí você precisa dar um sacode para as coisas se organizarem. Entende? Ou então quando você está num sono bem pesadão. Quem tem sono pesado? É fácil te acordar? A irmã dorme como uma pedra. Tem que sacudir para acordar. Só que tem gente dormindo, acordado, vivendo, cuidando de filho, cuidando de marido, trabalhando, mas está dormindo.
A igreja, de modo geral, parece que estava meio anestesiada. Está muito bom, está gostoso, né? A água vai ficando morna e a gente vai se acostumando. Aí o Senhor diz, não chamei vocês para serem mornos, eu quero vocês quentes. Então vou sacudir, sabe por quê? Porque quando abala, a gente ora. Quando abala, a gente jejua. Quando abala, a gente vigia. Vigia ou não vigia? Eu parei de vigiar um tempo. E Deus tentou chamar minha atenção de várias maneiras. Mas eu estava profundamente adormecida. E eu precisei levar um belo de um abalo. Mas foi tudo abalado. O meu casamento ficou por um fio de cabelo. A minha família. Quem olhava e quem viu, dizia assim, tem jeito não. Vai desmoronar tudo. Quando a gente pensava que estava no auge, na crista da onda. Nunca fique achando que você está por cima, principalmente aqui. Ele não divide a glória com ninguém. Com ninguém. O lugar de honra nunca é nosso. O lugar de glória nunca é nosso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe o que é que eu achava de mim? Eu achava que eu era humilde. E que eu era muito quebrantada, porque eu tinha atendido ao chamado de Deus, e estava fazendo a obra de Deus, eu estava pregando em nome de Deus, e muitas pessoas estavam sendo abençoadas, mas quando tudo desabou, e eu falei, o que é que está acontecendo? Eu sou fiel ao Senhor, por que o Senhor não está sendo fiel comigo? Que absurdo. O Senhor disse, vai para Cantares, que você vai entender. Agora você imagina, você não cria no casamento. Deus mandar você ler Cantares. Ele me mandou. Cantares 1,6 diz assim. Meus irmãos me puseram por guarda das vinhas. Da minha própria vinha, porém, eu não pude cuidar. O Espírito Santo falou, foi isso. Você estava cuidando bem da vinha de todo mundo, só que você esqueceu da sua. Primeira palavra, querida. Deus não vai cobrar de você o que Ele não te deu. Deus só vai cobrar de você aquilo que Ele te entregou. Aquilo que Ele confiou a você. E as mulheres hoje estão sendo muito cobradas. Marta, o que é que isso tem a ver com a gente? As mulheres estão sendo cobradas. Vocês não estão vendo, não? Na internet, em todo lugar, empoderamento feminino. A mulher tem que ser, tem que bambambam, tem que ir para fora, tem que fazer, tem que acontecer. E a gente está ficando acelerada, querendo fazer e dar conta de tudo. E responder para todo mundo que a gente é a Mulher Maravilha. Eu já fui Mulher Maravilha. Graças a Deus eu fui liberta. Aleluia. Posso escandalizar? Posso, tia Damares? Escandalizar? Eu já fui pastora. Graças a Deus, hoje eu só tenho a função. Mas eu já corri atrás do título. Já corri. Porque não me debrucei na palavra para ouvir do Senhor as instruções dEle. E elas me perguntaram assim, como é que eu te apresento? Marta, só. Santos, só. Isso. Não mais que isso. Porque quando eu tinha tudo e estava num alto pedestal, e eu indo, subindo. Você conhece alguém que queria subir? Conhece? Você sabe de onde que ele despencou? E onde ele foi parar? Cuidado. Cuidado, irmãs. Cuidado com esse vírus invisível que o inimigo tem colocado na igreja. De querer subir, aparecer. Isso não tem nada a ver com Jesus. Sabe quem é Jesus?
O nosso amado, que é o nosso exemplo, é aquele que está lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do 4, diz que ele, sendo Deus, ele não se apegou a ser igual a Deus. Eu sou, viu? Me respeite. Você não vê em lugar nenhum Jesus fazendo isso. Você tem que me tratar assim. Você não... Meu esboço foi para as cucuia. Amém, Senhor. Vamos lá. Não tem. O Senhor não nos chamou para isso. Sabe para que Ele nos chamou? Para ser semelhante a Jesus. Como é que é Jesus? Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou. E aí, se você abrir a Bíblia, você vai ver lá, Filipenses capítulo 2, 5. E se esvaziando, Ele tomou a forma de servo. Fez homem. Sendo homem, que já desceu, o Criador se transforma numa criatura. É um negócio muito fora do convencional de hoje. Eu queria saber o que é que Jesus ia ser chamado aqui hoje. Porque Ele era Deus, desceu para homem, de homem desceu para servo, de servo Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. A carreira de sucesso, o que Deus chama de sucesso, o que o céu chama de sucesso, não é o que a terra chama de sucesso. Eu não entendia isso. Eu não entendia isso. Eu queria subir, subir, subir e subir. E aí o Senhor começou a me chacoalhar. Eu não ouvia. Aí o chacoalho precisou ser maior, com força. Eu não sei o nível de chacoalho que você está levando na sua vida. Mas em nome de Jesus, desperta. Sabe o que aconteceu? Eu despenquei. Se quiser me contratar para fazer efeito sonoro. E quando tudo estava desmoronado, em ruínas, o Senhor disse, vem cá. Eu pensei que eu não valia mais nada e que Deus não ia mais me querer. Eu pensei que as promessas haviam morrido. Eu pensei que não tinha mais jeito. E quando eu achei que não tinha mais jeito, o Senhor falou, você está exatamente onde eu queria que você estivesse. Eu estava de joelho, prostrada e dizendo, Deus, me ensina. Senhor, eu me perdi, eu me confundi. Eu me perdi na caminhada te servindo. Entenda, você pode estar servindo a Deus, você pode estar cheia de boas intenções. Mas anote no seu caderno, o reino de Deus não é feito de boas intenções. O reino de Deus é feito de fidelidade e obediência. É tão incrível que quando Deus foi dar o tabernáculo para Moisés, a gente faz a leitura bíblica anual lá em casa todo ano. Se você não faz, você está perdendo. Aí, você lê aquilo ali. E Deus falou para Moisés como era a cor. Deus falou para Moisés os tamanhos do tabernáculo. Deus falou para Moisés todos os detalhes. Sabe qual foi a única coisa que Deus perguntou para Moisés como é que fazia? Quem sabe? Isso mesmo, não perguntou nada, voou um negócio. Não perguntou nada. Sabe por quê? Deus não precisa da nossa opinião. Ele não precisa. Deus já tem ideia suficiente, sem precisar das nossas. Você conhece alguém assim, que ora desse jeito? Senhor, transforma o meu marido, faça assim, 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 assim. Irmã, Deus não precisa das suas dicas, nem da sua opinião. Eu era cheia de opinião. Eu dizia para Deus como é que eu ia querer. Eu dizia para Deus o que eu queria ser. Até que o Senhor me ensinou que a melhor posição para estar é aquela que a Evelyn cantou. É prostrada aos pés dele.
aos pés. Não num patamar, aos pés. Não num palco, aos pés. Não na proeminência, aos pés. Lembra de Maria, que foi elogiada? Marta para lá e para cá. Marta, oh minha gente. Marta para lá e para cá, fazendo as coisas. O quê? Servindo a Jesus, fazendo jantar. Era legítimo o que Marta estava fazendo? Diga sim ou não. Sim. Você é assim? Gosta de preparar um jantar? Se fosse receber Jesus na sua casa, a mesa ia estar posta daquele jeito, suplá, guardanapo, florzinha, neném, aquele trabalho todo e tal, e você quer dar o melhor para Jesus. Você é dessa que gosta de dar o melhor para Jesus? De repente você olha, cadê Maria? Fazendo nada. Sentada. Aonde? Aos pés. É muito difícil Marta entender que o lugar certo é onde Maria estava. Aos pés. Então era essa de fazer e acontecer. Mas ouvia. Queridas, eu tinha tempo de oração e jejum, viu? Eu só não esperava Deus falar, eu levantava antes. E já saía fazendo. Um dia, nosso discipulador falou assim para a gente: vocês oraram? Oramos. Já recente isso. O que é que Deus falou? Eu vou dizer uma coisa: orar é o mínimo que a gente pode fazer. Eu quero saber o que é que Deus te falou. A gente fica no nível de orar. Eu estou orando por essa causa, eu estou orando pelo meu casamento, há tanto tempo que eu estou orando. Você está orando e está esperando ouvir de Deus quais são as instruções? Deus restaura. Mas Ele não restaura do nosso jeito, Ele restaura do jeito dEle. Lá nos pés de Jesus eu fui aprender que as coisas têm uma ordem. E que não se constrói um ministério em cima da ruína da família. Negligenciando meus filhos, negligenciando o meu marido, negligenciando a minha casa, para poder brilhar na igreja. Não, querida. Para brilhar lá no consultório. Não, querida. Para brilhar lá no tribunal. Não, querida. Para brilhar no escritório, brilhar na loja, brilhar no negócio, brilhar onde você quiser. A primeira coisa que Deus nos entregou foi a nossa casa. Agora eu quero saber onde é que você está recebendo palavra de incentivo na internet para você cuidar da sua casa. Para você cuidar e ter zelo do seu marido. Que a responsabilidade de criar, educar os filhos e plantar temor do Senhor no coração dele é sua. Marta, quem falou isso? Provérbios capítulo 14, versículo 1, foi Deus. Deus disse: a mulher sábia edifica a sua casa. Essa é a nossa função, solteiras e casadas, viu? Edificar a casa. Deus não vai cobrar do seu marido, minha irmã, isso. Vai cobrar de você e de mim. E outra, Ele não vai cobrar a sua casa de mim, Ele vai cobrar de você. Mas Ele também não vai cobrar a minha casa para você, Ele vai cobrar só a sua, porque Deus é justo. Amém? Porque tu não sabe o que é que tem lá em casa. O marido que tem lá em casa. A palavra diz que o Senhor não dá nada além do que a gente pode suportar. É porque você é forte. E porque você precisa ser tratada. Entende? Aí Ele usa aquela bênção. Aleluia. Está dando para entender? Tem áreas na sua vida que foram bagunçadas como a minha foi, talvez não tanto, mas que ficou um caos. Sabe de uma coisa?
Deus é especialista em colocar ordem no caos. Deus pega e faz isso no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis. A terra sem forma e vazia. Deus olhou e disse: vou colocar tudo em ordem, porque eu tenho um propósito. Deus olha para você, até as áreas que estão bagunçadas na sua vida, e diz: eu vou colocar em ordem, porque eu tenho um propósito. Entenda. Quando a sua casa está bagunçada, como é que você faz para arrumar? Colocar as coisas no lugar? O que mais? Água, sabão, varrer, né? Então Deus, quando a terra estava bem bagunçada, Deus podia dizer bem assim: haja ordem! E tudo ir para o lugar. Eu acho que se eu fosse Deus, eu ia ter dito isso, entendeu? Na minha cabeça. Haja ordem! Foi isso que Deus falou? O que é que Deus falou? A primeira coisa, mais forte. Mais forte. Estava bagunçado. E a primeira coisa que Deus diz é: haja luz. Porque na visão do céu, o que coloca ordem na nossa vida é a luz. Sabe por que você não consegue resolver determinado problema? Porque você ainda não tem luz. Aí você não enxerga, está escura essa área para você. Essa área ainda não tem luz, mas pode vir a ter. Amém? Mas para a luz chegar, antes da luz, o que é que Deus fez? Falou a palavra. Então, para que a luz venha e para que as coisas se arrumem na nossa vida, na nossa casa, nós precisamos primeiro da palavra. Que palavra? Eu começar a falar? Não. Só quem tem poder para trazer luz e criar luz do nada é Deus. Então, qual é a palavra que tem poder? A palavra de Deus. Glória. Você já sabia disso. Só está ordenando na sua cabeça para você saber como é que vai resolver as coisas daqui para frente. Amém? E aí, o Senhor, pelo poder da sua palavra, trouxe primeiro luz. Foi o que Deus fez comigo. Eu sabia muito teologia, estudei, me formei. Sou teóloga de formação. Mas me faltava luz. Revelação. Entender. Enxergar. Tem área da nossa vida que fica embaçada, o Senhor... Deus, o que é que aconteceu aqui? Eu não estou entendendo, eu não sou fiel. Eu não oro, eu não jejuo, porque isso está acontecendo comigo, Senhor. A gente precisa primeiro da palavra. E a palavra nos traz luz. Amém? Abra aí a sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo 3. Abriu? Diga um amém bem forte se você abriu. Isso. 1 Pedro, capítulo 3. Agora, eu vou falar para você abrir também. Você deixa aí, em 1 Pedro, capítulo 3. Aberto. Só que quem tem Bíblia de folhinha vai conseguir fazer isso. Coloca o dedinho aí, marcando 1 Pedro 3. E vai lá para Efésios, capítulo 5. Marta, o que é isso? O que é que tem a ver com o dia? Hoje é o que mesmo, irmãs? Dia Internacional das Mulheres. Então, se a gente precisa da palavra e a gente precisa de luz, a gente precisa entender o que é que Deus pensa das mulheres. Amém? Eu podia falar lá da mulher de Provérbios 31, né? Vou falar só um pouquinho dela. Mas olha o que é que acontece. Efésios 5, 18. Você pode ler bem alto, por favor? Não, peraí, som de muitas águas não. Todo mundo junto, vamos lá? E não
Mas é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. Amém? Quantas querem ser cheias do Espírito? Amém. Eu também. Porque o Espírito é o poder de Deus. Muito propício falar de empoderamento, não é? O empoderamento feminino. Está tão bonito esse negócio. Você sabe o que é empoderamento? Eu pesquisei aqui no dicionário, que era empoderamento. É assim: ação de tornar-se poderoso, autonomia, governo, passar a ter poder. Entendeu? Empoderamento feminino. É a mulher passar a ter poder. Isso existe, isso é bíblico? Depende do ponto de vista. O empoderamento que você é poderosa em você mesma, porque você é uma mulher atuante, porque você é uma mulher bambambam na sua profissão. Eu quero saber como é que está a sua casa, daqui a pouco você vai entender isso. Como é que você é, não sei o quê, você brilha muito. Empoderamento está escrito lá em Atos 1:8. Sabia que a Bíblia fala de empoderamento? Atos 1:8. Isso! Mas empoderamento não é receber poder? Eu não sei o que as mulheres de Deus estão correndo atrás de empoderamento, irmãs. Em nome de Jesus, receba a luz. Você não precisa correr atrás do que você já tem. A gente tem que buscar o empoderamento feminino. Que buscar empoderamento feminino o quê? Eu já tenho poder. Que poder? Atos 1:8, quem sabe diga comigo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria, até os confins da terra. Sabe por que tem um monte de mulher frustrada? Porque está correndo atrás do que já tem. Aí é correr... É tipo assim, ó. Você já viu um cachorro correndo atrás do rabo? Já ou não? É frustrante para o coitado. Porque ele está correndo atrás de uma coisa que já é dele. Você não precisa correr atrás do que já é seu. Se é, falo como Paulo, que você tem o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo? É empoderada. Agora entenda, não é empoderada para ser empoderada, para o seu nome ser conhecido, para você ter não sei quantos mil seguidores. Se você tiver isso, se for propósito de Deus para você, glória a Deus, amém. Tenha responsabilidade nisso. Mas a Bíblia fala que você é empoderada, recebereis o Espírito Santo para o quê? Ser testemunha. O poder que Deus nos deu do Espírito Santo é para que a gente seja uma testemunha de poder na terra. Para que a gente mostre com a nossa vida quem é Jesus. Cartas vivas, que não precisam de blá blá blá, precisam só ser lidas pelos homens. Como Marta? Na lista de Efésios 5 que a gente está lendo, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se você se enche do Espírito Santo, você se enche de... Se você se enche do Espírito Santo, você se enche de... Se você se enche do Espírito, você é poderosa para ser testemunha de Jesus. Entenda, não é nunca para o nosso nome, nunca para a nossa glória, nunca para o nosso ministério, nunca. Esse negócio da gente fazer as coisas para o nosso ministério parece muito lindo, mas é uma armadilha, irmãs, eu já caí nela, não vale a pena. É só para Jesus ser visto e conhecido e proclamado e amado, e as vidas sejam salvas, porque esse é o propósito do Senhor, que tudo convirja para Cristo. Não tem nada com a gente, é tudo a ver com Cristo.
Aí tem frustração? Tem. Por quê? Porque a gente quer ter sucesso segundo o mundo. E correr atrás de sucesso segundo o mundo. Você pode fazer isso? Pode. Pode fazer o que você quiser. Mas não se compara com o que Deus tem para a gente. Não compara. Aí aqui na lista de Efésios 5, de enchei-vos do Espírito, ele vai começar a dar uma lista de como você se enche do Espírito. Sabia disso? Sim ou não? Lê em casa, que não vai dar tempo. Aqui eu não sei nem quanto tempo eu já falei. Tem nem relógio aqui. Dentre essa lista de se encher do Espírito, o versículo 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, você fica cheio do Espírito. Aí no versículo 22, porque é a mesma carta, não tinha divisão nem versículo na carta, é a mesma carta, para você ser cheia do Espírito. Aí está escrito aqui, mulheres, as mulheres, está escrito aí na sua, as mulheres? É comigo e com você, as mulheres? Ah, então tá. Como é que as mulheres ficam cheias do Espírito, as casadas? Sujeitai-vos aos vossos maridos. Agora a parte que pega é assim, como ao... Gostou dessa parte? Quando o Senhor trouxe luz sobre essa palavra, sabe aquele meme que diz verdades duras de engolir? Eu disse, Senhor, eu preguei a vida toda, eu li a Bíblia toda várias vezes. Eu nunca tinha visto esse negocinho daqui, como ao Senhor. A minha pergunta é assim, como é que você é submissa ao Senhor Jesus? Quantos por cento? Falem. 0? Não. A gente é submissa ao Senhor Jesus quanto? Jesus mandou a gente? Obedece ou não, irmãs? Meu Deus, Shedamai, estou ficando com medo. A gente obedece ou não? Sim. Você tem medo de obedecer a Jesus, se Ele te pedir para fazer alguma coisa? Tem dificuldade? Por quê? Porque você sabe que Jesus ama você, né? E você sabe que Jesus quer o seu bem, não sabe? Então, facilmente a gente obedece Jesus, não é? É. E você é obediente do mesmo jeito, submissa do mesmo jeito ao seu marido? Posso ouvir um amém, igreja? Eu disse, não, Jesus, essa parte não é comigo. Não. Oxe, acho que escreveram errado, eu fui olhar no original. E o Senhor Jesus falou assim comigo, filha, você tem dificuldade de se submeter a mim. Eu falei, Senhor, tenho não. Olhe, eu saí de casa com 18 anos, para ir me preparar para estudar, para te servir. Tudo que o Senhor me pede, eu larguei tudo. Eu larguei minha mãe, meu pai, meus irmãos. Eu fiz tudo, Senhor. E o Senhor está dizendo que eu tenho dificuldade de te obedecer? Filha, você não se sujeita ao seu marido, como a mim. Eu falei, não, Senhor, aí também o Senhor já está pegando pesado. Está pegando pesado comigo. Eu falei, Senhor, mas não é culpa sua, é culpa dele. Ele fez, não, filho, o seu problema é comigo. Senhor, o Senhor não está entendendo. O Senhor, eu obedeço. E eu sou submissa, mas 100% a Ele. Senhor, essa verdade aqui, como ao Senhor, é comigo o seu problema. Por quê, Senhor? Porque eu que estou dizendo para você fazer isso. Você deveria confiar em mim e me obedecer. E o resto você deixa comigo. Mas a nossa fé é uma fé assim. Primeiro o Senhor faz, depois eu creio. Primeiro transforme o meu marido, transforme ele num homem de Deus, aí eu vou ser submissa a ele. Porque é claro que essa palavra aqui está falando para crente, né, Senhor? Não, está falando ao marido de forma geral. Crente ou incrédulo? Heresia, tem isso na Bíblia. 1 Pedro capítulo 3.
Eita, que o negócio está apertando, não está, irmã? Está doendo? Então diga, ai, ai, ai. Fala comigo, Senhor. 3, 1. Como é que está começando aí? Mulheres, é com você? Os homens que estiverem aqui, entrem em oração, meus irmãos, que eu estou precisando de reforço. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, desde que ele seja crente. É assim que está escrito? Não. É porque tem um monte de mulher que está com dúvida aqui com isso, perguntando a Deus se é para ser submissa ao marido incrédulo. Em tudo que você puder ser, que não fira o Senhor, porque a autoridade máxima é o Senhor. Amém? Mas, meu Deus, as coisas... O que não fere a palavra, o que não te faz pecar. Entendeu? Vamos ter sabedoria. Mulher sábia edifica a sua casa. Mas ela diz assim, o Senhor é sem propósito? Não, tudo do Senhor é com propósito. Seja submisso ao seu próprio marido, para quê? Olha, para quê que você vai ter que ser submissa? Porque isso é poder. Se ele ainda, diga ainda, mais forte, não obedece à palavra. Se ele ainda não obedece à palavra. Porque tem marido que vem para o culto, né? Mas não obedece à palavra. E se ele ainda não obedece à palavra, boa notícia para você. Você tem parte nisso. Porque se ainda, a Bíblia está dizendo, ele não obedece à palavra, seja ganho. Ou seja, o projeto de Deus para o teu marido é que ele seja ganho. Deus tem salvação para o teu marido. Deus tem restauração para o teu marido. Deus tem vida nova para o teu marido. Mas ela passa por você. Porque Deus escolheu você para ser edificadora da tua casa e para você ser testemunha para o teu marido, que ainda não obedece a palavra. Se é ainda, é porque ele vai obedecer. Amém? E ele seja ganho como? Já foi falado aqui hoje pela Suzane. Sem palavra alguma. Tenho que falar isso para mulheres. Por quê, minha gente? A gente nem gosta de falar, né? Não gosta de dar pitaco, nem dar opinião, nem dar sugestão, nem dizer para o marido, nem manipular. Misericórdia. Mulher de Deus, né? Pense numa manipuladora de primeira que eu era. Por isso veio o sacode na minha vida, porque estava um monte de coisa fora do lugar. Mesmo na aparência, estava tudo muito bonito. Você olhava de fora e você não estava lá dentro da minha casa, você não sabia. Mas Jesus estava lá dentro da minha casa. Jesus está dentro da tua casa. Você chega aqui linda, perfumada, arrumada, todo mundo te vê, mas ninguém sabe o que você passa lá dentro da tua casa. Mas Jesus está lá. Ele está te vendo. Ele vê a sua lágrima, ele vê o seu sofrer, mas ele também vê a sua insubmissão e a sua rebeldia. Ele vê. E ele não vai deixar você desse jeito, porque ele te ama. E ele te escolheu para ser um canal na sua casa, de colocar a sua casa em ordem. Amém? Irmãs, versículo 2 diz assim, que o marido, ao observar, diga observar. Você sabe o que é observar? Observar é dar uma olhada rápida, é ver um dia só. Observar é você parar e reparar, e olhar de novo. O marido observando você todos os dias, fazendo o que o seu pai, o seu Deus, mandou você fazer, dentro da sua casa.
sem tagarelar, sem falar. Irmãs, foi a lição das mais difíceis. Provérbios diz que quem domina a língua, Tiago diz que quem domina a língua é perfeito varão. Provérbios diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Por que a gente fala tanto, mulher? Por que a gente fala tanto? O homem chega do trabalho estressado. É claro que ele vai querer passar em outro lugar antes de vir para casa, para desestressar. Quando a casa podia ser um oásis para ele, de tranquilidade, dele ter vontade de ir para casa. Entendeu, mulher? Amém? Já estou terminando. Veja, o Senhor nos abala, porque nós somos, e nós nos colocamos no lugar daquela mulher que entrou para ungir os pés de Jesus, está aos pés dele. Está certo. De mim, o Senhor pediu mais. A minha mãe conta que quando eu fui embora... Acabou meu tempo? Lá. Não? Quando eu fui embora para Belo Horizonte, um professor meu, o professor que eu mais gostava, encontrou com ela. E disse assim, e a Marta? Aí minha mãe falou bem assim, está estudando em Belo Horizonte. Sabe o que é que o meu professor falou? O Bambambam? Eu sabia! E ela está fazendo o quê? Aí minha mãe, teologia. Que desperdício. Alguém já falou isso para você? Que você é um desperdício? Você já se sentiu um desperdício? Você já se viu em casa, fazendo as coisas da casa e dizendo, eu tenho potencial para muito mais, eu estou aqui lavando prato. Você já se sentiu mal por estar cuidando da sua casa? Que desperdício! Você já se sentiu mal por estar educando seus filhos? Parece um desperdício, não parece, irmãs? Para o que o mundo propõe hoje, parece ou não parece? Mas Jesus está nos chamando para ser um desperdício. Porque disseram assim, que desperdício. Quebrou esse vaso de alabastro, caro, derramou tudo. E Jesus falou bem assim, não é desperdício não, é para mim. A pergunta que eu te faço hoje é, quem você é e o que você faz, é para quem? É para você mesma? É para os outros verem? Ou é para Jesus? Seja um desperdício. Eu ouvi isso a minha vida toda. Que eu sou um desperdício. E agora eu entendi. Ana e Marcos, por favor. E agora eu entendi. É exatamente o que Jesus quer de mim. Que eu me desperdice. Cuidando da minha casa. Cuidando dos meus filhos. Cuidando do meu marido. E se eu estiver fazendo isso bem feito, quem sabe poder vir compartilhar a palavra com vocês. Deus vai nos cobrar aquilo que Ele está dando nas nossas mãos. Eu quero que você olhe para as suas mãos, por favor. O que é que o Senhor colocou nas suas mãos? O que é que Ele te confiou? Se você é solteira, é a sua própria vida. O que é que você está fazendo com ela? Se você é casada, tem muito mais coisa aí na sua mão, não tem? Marido, filhos, casa. É isso que o Senhor vai requerer das tuas mãos. Ele não vai querer do jeito que Ele te entregou, não. Ele vai querer esse negócio melhorado. Amém? Você precisa da palavra e você precisa de luz.
Amém? Feche os seus olhos e diga para o Senhor o que é que tem nas tuas mãos. O que é que Ele te confiou? Reconheça. 2 Coríntios 4:7 diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tudo que nós temos hoje é para a glória dEle. Para de se cansar. Muita mulher reclamando: Senhor, eu estou cansada. Está cansada porque você está fazendo o que eu não te mandei fazer. Volta para o que eu te mandei fazer.